Ele quer usar os jovens dessa geração, né? Eu fui um jovem no mundo que, né? Eu só não morri porque Deus me livrou. Deus me livrou das drogas. Eu esperava passar uma maconha para outra. Glória a Deus. E eu conseguia sair daquele lá. Glória a Deus. Né? Glória a Deus abriu uma porta que foi aqui. Né? Deus me tirou de lá. Aquilo não era vida. Glória a Deus. Eu recebi o salário do pecado era a morte. Realmente está indo para a morte. Hoje eu sou dizimista. Glória a Deus. Dizimado do Senhor. O menino não está satisfeito, né? Que está caminhando, buscando, o menino não está satisfeito, né? Não vem aqui, né? Entra no mistério, né? Sente a presença de Deus, o poder de Deus, glória a Deus, né? Que a palavra diz, né? Conhecer a verdade o libertará, realmente, né? E ela me livrou. A palavra de Jesus me livrou. Hoje eu entendo porque aquele leproso, Jesus seguia, e diz que o leproso chegou até ele. Uma multidão acompanhava ele. Para mim poder, tive que acompanhar Jesus, tive que ir até ele. Mas eu precisei ouvir a voz de Deus. Deus está. E eu sou um deles que veio me dar glória a Deus por isso. Glória a Deus. Né? Deus, e a minha mão atrofiou. Eu não conseguia pegar um ônibus para pegar ônibus. Eu pegava um copo e o copo não caía da minha mão. Eu fiquei com sofrimento de Jó, com vários calão no corpo. Fiquei completamente todo cheio de caroços no corpo. Glória a Deus. O homem ele joga a aparência, mas Deus lhe deu o coração. Eu era julgado, me acusava, e eu só ficava no cativeiro. Eu tomei remédios, uns 4 anos de tratamento, mas o tratamento era em vão, era só Jesus na causa. Eu nem tomava, deixava para lá. Glória a Deus. Aleluia! Né? Eu leio tanta palavra, né? O inimigo não deixa eu entender. Entra por aqui, volta, esquece. Glória a Deus, né? Deus, e dá por cima as drogas também, né? Mas Deus é Deus. Né? Deus ele transforma, liberta, cura e salva. Né? Glória a Deus. Agradeço muito a oportunidade. Tem alguém vivo ainda aí? Tem alguém vivo ainda? Dá glória, irmão, dá glória. Vamos dar um testemunho aqui rapidinho, curto e quente, 5 minutinhos. Não aconteceu aqui, na verdade, não aconteceu aqui. Mas quando o varão, cadê o varão? Cadê o outro levita que cantou aqui? Passou um manto para mim aqui, para mim e pro Ezequiel. Deus tocou no meu coração. Conta aqui, conta. Amém, Jesus, vou contar. Que um dia eu estava lá na minha igreja, lá na Imadra, onde o bispo Jaime dirige, e um pregador falou para mim: eu vou te levar nos 4 cantos da terra, vou eu fazer tu caminhar por esse país todo. Quando foi no outro dia, irmão, nessa oração, Levita Daniel, sim, tem uma agenda aí marcada para mim, para você vir cantar aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo você vai para o Rio de Janeiro. Eu disse: Jesus, como tu és fiel. Tu falou ontem, está cumprindo hoje. E muitas das vezes pensei em desistir, muitas das vezes pensei em parar na caminhada. E Deus disse: não para, prossegue, não para, prossegue. E Deus dizer, e eu dizer: Jesus, vou continuar. Em meias provas e meias lutas, Jesus estava comigo. Em meias provas e meias lutas, Deus estava do meu lado, caminhando comigo, me tirando de lamaçal. Deus é Deus na minha vida. Ele vai cumprir o que Ele prometeu na minha vida, vai cumprir, já está cumprindo. O que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Alguém pode levantar a mão e dar glória a Deus? Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém. Eu já tomei posse da minha vitória. Quem já tomou posse da sua vitória? Eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado uma geração, né, pastor Ronaldo? Nosso tempo, lá, 18 anos atrás, que eu falei a vigia, era só senhora, né? E hoje uma geração de jovens, né? Entendeu? Graças a Deus. E louvo a Deus, né?
O boi velho fica só na sabedoria, e o boi novo fica na força e na sabedoria de Deus, né? E os filhos vão para cá, vamos abençoar a vida do pastor, por e todos, nessa manhã, vamos receber tudo aquilo que Deus tem preparado. Senhor, abençoe você. Usa poderosamente. E tudo que o Senhor colocou no coração dele, que ele não guarde nada e nem leve para casa. Que o Senhor use tremendamente. Alargue a tenda dele, a visão, o discernimento, a visão, Senhor, meu entendimento daquilo que o Senhor colocou no coração dele. Nos abençoe nesta manhã, que a tua palavra é viva, forte e eficaz para a nossa vida. E assim te pedimos, e quem crê nisso, aplauda bem forte, Jesus, e nesse nome de Deus. Aleluia. Do Senhor Jesus, toda a igreja do Senhor. Graças ao nosso Deus, o Senhor nos concedeu esta rica oportunidade para nós estarmos numa madrugada, mais uma, com Deus, que nos resgatou e certamente tem obra ainda a fazer nas nossas vidas, porque diz a palavra de Deus que o Senhor lhe aperfeiçoará a obra que ele começou até o dia da vinda do Senhor. Então nós nunca chegamos à estatura do varão perfeito. Essa é a vontade de Deus, mas o dia que chegarmos, Deus nos tira da terra, como tirou Enoque, como tirou Elias. Mas nesta madrugada eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos, orando a Deus, ouvindo sua palavra, louvando a Deus, e agradecer ao pastor Ronaldo, né, que confiou este altar, aos demais obreiros que aqui estão. Deus abençoe este trabalho ainda mais. A irmã ela, que foi a mediadora para nós estarmos aqui, Deus abençoe e continue abençoando a serva do Senhor. Está ali o presbítero Timério, né, lá do bairro do Aurá. Alguns irmãos conhecidos aqui, aquele jovem lá atrás, o David, que me lembra, acho, 12 ou 13 anos atrás, estivemos juntos. Fico feliz de ver ele de pé na presença de Deus como um pregador. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, nesta madrugada, nesta manhã, melhor dizendo, vamos continuar a adorar a Deus, só que agora ouvindo a voz de Deus. Já oramos, já cantamos, ou seja, falamos com Deus. Agora Deus falará conosco através da sua palavra. Então todos que têm Bíblia, abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Eu faço um pedido enquanto os irmãos procurem. As pessoas que estão dispersas lá, estão lá fora, estão sentadas, que podem se achegar aqui. Eu sei que o sonho chega lá, mas se você puder, venha, tem lugar, tem assento aqui. Se você vê alguém disperso lá fora, pega, peça licença para ele, chame ele com educação, diga para ele se assentar para ouvir a palavra de Deus. É um pedido que eu faço encarecidamente. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo é o versículo 21. Eu tenho uma mensagem que eu quero, antes de dizer o tema e ministrar e ler o versículo, fazer uma pergunta aqui. Quantos no nosso meio aqui são novos convertidos que têm menos de um ano que aceitou Jesus? Levante a mão. Quantos estão aqui em nosso meio? Obrigado. Que ainda não aceitaram Jesus? Tem pessoas aqui que porventura têm visitado, estão trabalhando, mas não aceitaram Jesus? Levante a mão assim. Todos estão crentes? Tem um aqui que ainda não, né? Deus está trabalhando. O restante todo mundo. Certo. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque o tema da mensagem hoje fala diretamente com a igreja no sentido da identidade da igreja. E o tema que eu quero pregar é sobre a crise da identidade espiritual da igreja. Então vamos ler o versículo 21 do capítulo 18. Diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Você pode se assentar, glorificando ao nome do Todo-Poderoso. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar as páginas das Escrituras. Não se assuste da forma que eu posso estar pregando nesta noite, abrindo a Bíblia, porque uso muitas vezes na ministração esta maneira, este método de pregação. Então, quando nós falamos de crise de identidade espiritual da igreja, ou crise de identidade espiritual, eu peguei este texto e o Senhor me fez entender daquilo que eu vejo na igreja, daquilo que tenho visto e contemplado no meio da igreja do Senhor. Por isso eu perguntei aqui quantos eram novos convertidos e quantos aqui ainda não aceitaram a Cristo. E uma boa parte, a maioria, já são cristãos, já aceitaram a Cristo e tem mais de um ano que estão na presença de Deus. Então vai bater diretamente com o povo que está aqui. Então, quando eu falo sobre a crise de identidade, eu trago à memória este texto no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, no versículo 21, que você já ouviu muitas pregações na sua congregação, talvez já assistiu muitos DVDs acerca desta mensagem, onde fala do desafio de Elias com relação aos profetas de Baal e de Azera. Se nós formos estudar a Bíblia, você que pega a Bíblia e bom leitor sabe disso. A Bíblia nos fala que neste período dos reis de Israel, onde Elias ele surge, quem está reinando sobre Israel é um rei chamado Acabe. E no período de Acabe que ele está reinando, quem reina do lado do sul, na parte de baixo, é o rei Josafá. Então Elias é enviado para profetizar, para levar a mensagem de Deus ao povo de Deus na região norte e para o rei desta região, para o rei do povo de Deus. E nós sabemos que lá estava acontecendo uma grande crise espiritual no meio do povo de Deus chamado Israel. Tudo começou, claro, não nos períodos dos reis, nem tudo muito antes, mas quando a Bíblia nos fala que o rei chamado Jeroboão, que era alguém que não tinha nome, Deus o honra e o chama para reinar sobre Israel. E ele, então, a Bíblia diz, para não perder o povo que desceria da região norte para a região do sul, onde estava Jerusalém, visto que Jerusalém era o lugar onde Deus escolheu, onde todo judeu israelita deveria, pelo menos 3 vezes nos anos, nas principais festas, descer a Jerusalém. E a Bíblia diz que Jeroboão ficou com medo do povo se voltar para o rei de Judá e perder o seu domínio sobre o povo. Ele vai a Betel, levanta um bezerro de ouro, para assim desta maneira dizer: eis aqui o vosso Deus, Israel. E o povo se curva diante daquele bezerro, e Jeroboão começa uma grande crise que depois dele vai tendo grandes sucessões de crises de reis que não obedecem ao que Deus estava querendo. Então Acabe, ele é apenas um resultado de algo que foi plantado no início, no princípio do trabalho. Então entenda uma coisa, irmãos: tudo que começa errado tem a tendência de dar errado. Não há nada na nossa vida, seja secular, seja ministerial, que nós façamos ou plantamos que seja errado, que venha dar um resultado bom. Nada. Então Acabe, ele é um rei que está sucedendo os demais reis no seu período. É claro que a responsabilidade ela é pessoal e Deus pesa isso na balança. E quando vamos ver aqui esta sucessão de erros, de falha desses líderes que eram para ser o exemplo do povo, levar o povo a glorificar ao Deus verdadeiro, com medo de perder o seu povo, o seu poder, naquela época passa agora esta crise. E nós sabemos que neste desafio em que Elias agora se apresenta a Acabe, depois de 3 anos sem chuva, onde ele vai ao ribeiro de Querite, Deus o alimenta, enviando os corvos e carne para levar a ele pão, bebendo água
seca, Deus disse para Elias, uma viúva, que lá ele seria sustentado. E lá Elias morou com esta viúva durante um tempo, e Deus o visita e diz para isso apresentar a Acabe e dizer que daria agora o tempo de chuva. Quando Elias vai, Obadias, que era aquele que guardava os profetas, 100 profetas de Deus, com medo do Senhor, sustentava com pão e água, no meio da crise encontra Elias, e a Bíblia nos fala que ele, Obadias, fica com medo, que quando Elias diz para Obadias e Acabe dizer que Elias estava se apresentando, e Obadias ficou com medo de que Acabe pudesse matá-lo, e Elias diz: não, certamente eu vou me apresentar hoje, disse Acabe. Então Obadias vai e diz para Acabe que Elias quer se apresentar, e Acabe então vem, e Elias vai, Acabe se apresenta, e tem aquele diálogo entre Acabe e Elias então diz: junta todo o povo no Monte Carmelo, e junta também os profetas de Baal, de Azera, que como na mesa de Jezabel. Então naquele momento ele faz um desafio, ele lança e diz para Acabe chamar todo o povo. Entendam que quem estava lá não era somente os profetas de Baal, somente os soldados de Acabe, somente os capitães do exército e o próprio Acabe, mas estava todo o povo. Por quê? Porque a profecia de Elias, a qual Deus confirmou, fechou os céus, abalou toda a terra de Israel, concernente à finança e à alimentação, que são coisas básicas de todo ser humano. Então todo Israel vai diante de Elias, e o texto que nós lemos no versículo 21 nos fala que Elias, ele diz para o povo que estava: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor, ele é Deus, serviu, mas se Baal é Deus, então servir a Baal. E o que eu acho interessante nesse texto, para dar base a este tema desta mensagem nesta manhã, é porque quando Elias faz isso e pergunta, o povo não sabe responder para Elias que quem era Deus verdadeiramente, se era Jeová ou se era Baal. Por isso que eu digo que o povo estava numa crise de identidade. O que é identidade? Você vai me dizer: pastor, é a minha carteira, a minha cédula de identidade, que eu vou na polícia civil, tiro lá a minha foto, coloco naquele documento e passo agora a pertencer agora com esta carteira, ter uma identidade com fotografia por um órgão representante autorizado na nossa Federação Brasileira. Isto é identidade? Sim, de fato é. Mas quando eu falo de identidade espiritual, fala de que quando Deus chamou o seu povo através de Moisés, a Bíblia nos fala no livro do Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5 ao versículo 6, antes do povo se encontrar com Deus no Monte Sinai, Deus desce e fala a Moisés para o povo santificar-se durante 3 dias para poder encontrar com o Senhor no monte. E a Bíblia nos diz que Deus faz uma promessa, que Deus chamou Israel e escolheu de todos os povos a Israel para ser propriedade peculiar, para ser um povo de sacerdócio para o Senhor. Então vejam bem, quando Deus tira Israel do Egito, tira pela promessa que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, mas ao mesmo tempo Deus, ele estava criando no seu povo, e agora eram muitos filhos, que ao qual Deus havia prometido a Abraão, agora para poder ter uma identidade espiritual, a conhecer o Senhor. Quer ver uma prova na Bíblia? Que no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Deus aparece a Moisés e o chama na sarça através do anjo, a Bíblia nos fala que Deus se revela e chama Moisés para libertar o povo, o propósito. Mas mais adiante, no capítulo 6, Deus fala o propósito para Moisés, do porquê ele tinha chamado Moisés e o povo. Então no capítulo 6 do livro do Êxodo, você lê, a Bíblia nos fala que Deus diz assim: eu, Moisés, me apresentei para Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo Senhor, pelo meu nome, não me fiz conhecer. O que Deus estava querendo dizer com isso? Quando era só Abraão, Isaque e Jacó, Deus se revelava a ele com promessas, e como Deus que iria cumprir as promessas, como Deus que tivesse inimigos, qualquer diversidade, e por ser o Todo-Poderoso daria a vitória a Abraão, Isaque e Jacó. Agora quando Deus vê que é uma multidão de pessoas descendentes desta promessa, Deus agora se apresenta a esse povo não mais como Todo-Poderoso, Deus se apresenta como o Senhor. O que Deus estava querendo dizer com isso? Que
agora